Vamos lá, galera. Bem-vindo, né? A mais uma aula essa semana, ok? Graças a Deus não vamos mais estudar sobre trigonometria, mas sim sobre geometria espacial, que é um dos assuntos que mais cai em peso aí no nosso vestibular, seja Enem ou na UERJ, tá? E nós vamos começar com algumas partes introdutórias e ver também o nosso primeiro tipo de sólido, né? Que nós chamamos um sólido geométrico. Ok? Mas antes de começarmos, queria fazer uma breve oração, ok? Com vocês. Amantíssimo Deus está no céu, Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Que o Senhor possa nos abençoar e nos proteger de todo mal. Conceda a sabedoria dos altos céus para cada um dos nossos alunos, Senhor, para que eles possam entender todos esses assuntos que vão ser falados aqui hoje. Fique também com os familiares e conceda saúde a cada um deles. E que nunca possa faltar nada. É isso que eu te peço, pelo amor de Jesus. Amém. Vamos lá, galera. É o seguinte, tá? A geometria espacial é dividida, tá, em dois tipos. Geometria de posição e geometria métrica, tá? Geometria de posição é quando nós estudamos a parte básica, né? Que são os postulados que sustentam tanto a geometria plana e que vão sustentar a geometria espacial também, ok? Por exemplo, é você saber quando que eu posso obter uma reta, quando eu sei que uma reta ela está contida num plano, ok? O que são retas concorrentes, ok? Qual é a posição relativa entre um plano e uma reta, tá? Então essas coisas nós chamamos de geometria de posição, né? Que é a base que sustenta. E nós temos a geometria métrica, que é quando a gente calcula mesmo, né? Quantidade de vértices, quantidade de faces, quantidade de arestas, volume, área lateral, área da base, área total, ok? Então é a parte das contas, né? E a gente vai começar a estudar, né, geometria de exposição, ok? Você aprendeu, ó, desde muito pequeno, tá? Desde muito pequeno, desde o sexto ano, sobre esses três elementos primitivos que nós temos, tá? Nós temos o ponto, tá? Que ele é caracterizado por uma letra maiúscula do alfabeto. Nós temos a reta, ok? Que ela é nomeada a partir da letra minúscula do alfabeto. E nós temos o plano, ok? Onde que é nomeada por uma letra grega, tá? E dentro tanto da geometria plana quanto da geometria espacial, nós temos alguns postulados, tá? Teoremas já provados e já definidos que nos garantem certas situações. Por exemplo, tá? O primeiro postulado fala que posso definir uma reta se eu tiver dois pontos, ok? E se eu tiver dois pontos, por esses dois pontos, né, passam uma única reta. Isso é o primeiro postulado, ok? O segundo postulado é para você ter a existência de um plano, tá? Para você construir um plano, basta que você tenha três pontos não colineares, ok? Ou seja, três pontos que não estejam na mesma reta, três pontos que não estejam alinhados. Isso vai significar que posso construir esse plano e ainda mais que esses três pontos estão contidos neste plano, ok? Terceiro postulado é o seguinte: se eu tenho um plano e dentro desse plano eu tenho dois pontos, posso traçar uma única reta que vai passar por eles dois, ok? Quando eu falo por eles dois, é por esses dois pontos. Se essa reta está passando por esses dois pontos, significa que essa reta também estará contida dentro do plano, ok? E o quarto postulado, tá? E o último é o seguinte: o último que eu falo é o último que a gente vai precisar, tá? Mas tem uma série de postulados, axiomas, tá? Que é o seguinte: se eu tiver uma reta R e um ponto P, ok? Um ponto P que não pertence a essa reta, tá? Significa que eu tenho, na realidade, uma reta paralela a R que passa por P. Que é isso aqui, é um postulado. Então vamos lá, repetindo. Se eu tiver uma reta R, ok? E tiver um outro ponto, ok? Esteja longe dessa reta que não pertence a ela, tá? Ou seja, eu posso traçar uma reta
que passa por P e vai ser paralela a R, ok? Isso aqui é um postulado, ok? Então, ó, essa aqui é a nossa primeira parte, ok? Vou voltar aí que eu vou falar de algumas posições relativas, tá? Que temos, beleza? E daqui a pouco a gente vai entrar na parte das continhas que são bem tranquilas. Belezinha? Então, rapidinho, espera aí um minutinho que a gente volta, tá? Com mais coisas aí, mais detalhes, ok? Vamos lá, galera. Seguinte, tá? O que nós vamos ver agora? Na realidade, são as posições relativas que as retas têm entre elas, ok? Por exemplo, se eu tenho duas retas que se cruzam em um único ponto, chamamos delas de retas concorrentes, ok? Só que esse tipo de reta tem uma particularidade. Qual é a particularidade? Que se elas se cruzam em um único ponto, mas forma-se um ângulo de 90 graus, tá? Entre elas falamos que são retas perpendiculares, ok? Se eu tenho duas retas que nunca se cruzam, tá? Mas entre elas são retas equidistantes entre elas, tá? Quando falo equidistantes, é que a distância dessa até aqui é a mesma distância dessa reta até a de cima, ok? Falamos que são retas paralelas. Agora, o que são retas reversas, tá? Que eu vou explicar agora. Pensa aqui nesse cubo, como se fosse uma caixinha, ok? Essa reta de vermelho e essa aqui em cima em preto, elas estão no mesmo plano, ok? Que é esse ladinho aqui, ó, do meu cubo, ok? Essa face, essa figura aqui lateral, ok? Se essas duas retas estão nesse plano, ó, passando, significa que S é paralelo com T, ok? Agora preste atenção. Esse lado aqui, ó, essa face, essa figura aqui do cubo é diferente dessa aqui, ok? Essa reta em roxo está num plano, porque está nessa face do cubo, tá? Nessa figura aqui, ó, ok? Da frente. Essa aqui está na parte lateral. Toda vez que você tiver retas que estiverem em planos diferentes, como X, tá? E S, isso aqui é um plano, isso aqui é outro plano, tá? Cada figura composta do cubo está em um plano diferente, tá? Por isso que a gente geralmente utiliza o cubo para explicar o que são retas reversas, tá? São retas que estão em planos diferentes, ok? Sendo assim, elas não serão paralelas entre si, tá bom? E nós temos retas coincidentes. É quando eu tenho uma reta, ok? Que coincide, ou seja, está sobre uma outra reta, tá? Então isso são retas coincidentes, belezinha? Anota essa parada aí se você quiser fazer alguma observação, ok? Que eu vou vir agora com posições relativas de uma reta com plano, ok? Vamos lá, pessoal, olha só. Quais são as posições relativas que temos entre a reta e o plano? Primeiro, que a reta pode ser contida num plano, tá? Quando isso acontece? Se eu tiver dois pontos contidos num plano, ok? Eu sei que dois pontos determinam uma reta e uma única reta que passa por eles dois, tá? Então isso aqui pode acontecer. Posso ter retas que vão ser paralelas ao plano, tá? Basta essas retas não coincidirem com nenhum ponto do plano, tá? Nem estarem contidas nela. Posso ter uma reta concorrente ao plano, né? Porque vai cortar em um único ponto, que geralmente corta, fura o plano, tá? Que é essa linha pontilhada. E para uma reta ser perpendicular ao plano, ela, né, tem que concorrer em um ponto, ok? No plano, tá? Por onde nesse ponto passam uma ou mais retas, ok? Onde que essa reta aqui, ó, que furou o plano, ela vai formar ângulos de 90 graus com as retas que estão passando por esse mesmo único ponto onde elas, tá, se interceptam, se cruzam. Beleza? Tranquilo? Então vou desenhar aqui agora nossas posições relativas entre planos, ok? Vamos lá, pessoal, olha só. Vamos ver, tá, essa última parte sobre posições relativas entre planos, tá? Estou um pouco enferrujado, tá bom?
mas prometo que as próximas figuras vão ficar cada vez melhores, ok? Se nós tivermos, né, uma reta, ok? Que passa entre dois pontos, que toca em dois pontos num plano, ok? E se eu tenho um segundo plano que passa também por esses dois pontos, e esses dois planos aqui se cruzam exatamente nesses dois pontos onde está passando a reta R, nós temos planos secantes, ok? Planos paralelos, né? Basicamente são planos que têm uma distância entre si, né? Eles nunca se cruzam ou se tocam, em hipótese alguma, e a distância do plano que está em cima é a mesma distância que ele tem do plano, quero dizer, a distância que eu tenho do plano beta para o alfa é a mesma distância do plano alfa para o beta, ok? Agora, para isso aqui se tornar nisso aqui, que são planos perpendiculares, tá? Essa reta aqui tem que formar com os dois planos ângulos de 90 graus, tá bom? E para o plano ser coincidente, ou seja, um plano exatamente em cima do outro plano, tá? Geralmente ele é indicado dessa forma, tá bom? Vai falar que um plano alfa é igual a beta, então ele está dizendo que há uma coincidência, tem um plano em cima do outro, tá bom? Então nós falamos que são planos coincidentes, ok? Agora eu vou mostrar para vocês, tá? No GeoGebra, o que são projeções ortogonais, tá? Em relação à geometria de posição no Enem, cai muito sobre projeção ortogonal, tá? Por exemplo, o cara te mostra uma cadeira aberta, fecha, né? Aí ele te pergunta assim, qual opção corresponde à imagem da cadeira fechada? Entendeu? Ou seja, ele quer que você faça uma projeção daquela cadeira fechada num plano, ok? Sendo que toda vez que você vai fazer uma projeção ortogonal de qualquer sólido, qualquer objeto num plano, né, significa que cada parte desse objeto vai estar, tá, projetado em um plano diferente. Vou mostrar com mais detalhes para vocês aqui no software, beleza? Então, vem comigo que depois nós voltamos para cá, beleza? Então, vem. Vamos lá, galerinha. Vocês estão vendo aqui, tá? Um objeto, um poliedro, beleza? Que eu vou projetar ele ortogonalmente. O que isso aqui tá me falando, na realidade? É que eu tô pegando, né, esse poliedrozinho aí que tá de vermelho, essa figura, e vou projetar todos os pontos que vocês estão vendo, tá? Em cada parte dessa figura, né? Os seus pontos vão estar representados num plano, numa parte do plano, tá? E na realidade isso daí é como se fosse tipo uma caixinha, tá? Então, ó, você tá vendo que ele tá fechado, essa caixa, ok? E não sei se você percebe, ó, se eu parar assim bonitinho, olha só como é que pega certinho as projeções. Ou seja, cada partezinho aí dessa caixa, desse cubo, é um plano. Então, ó, isso daqui é um plano, outro plano, a parte de baixo é um plano e assim por diante. Então, eu estou pegando todos os pontos que estão ali, ó, de frente para essa fase, estou marcando, representando, tá? É basicamente isso. Então, você está projetando as partes desse poliedro, né, em vários planos. E se você percebeu, ó, quando eu abro essa projeção, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, abro totalmente. Olha só como é que fica as projeções, né? Essa partezinha aqui por último, né, é que tá aqui de frente. Essa aqui, né, na realidade é a projeção lateral, né? Então você vai ver que ele tá pegando todos os pontos, né, e tá projetando ele em cada plano, né? A parte do Enem que mais cai é sobre essa parte de projeção. Você pegar uma parte de um sólido e projetar ele no plano, tá? Então, ó, bem tranquilo, bem simples, tá? É só para você ficar atento de como pode aparecer, ok? Mas isso aqui é uma projeção ortogonal, tá? Ele tá pegando o seguinte, os pontos, né, dessa face aqui e tá projetando nesse plano e assim sucessivamente, tá? Por exemplo,
esses pontozinhos aqui, ó, da parte de baixo, 1, 2, 3, 4, ele projetou aqui, ó, tá vendo? Na parte de baixo, sendo que quando ele enxerga isso aqui, ele também tá pegando, ó, esse ponto, esse aqui de cima, esse aqui e esse aqui também. Então ele tá pegando todos esses pontos e está marcando aqui, beleza? Como se ele estivesse vendo. Tranquility, então isso aqui é a projeção ortogonal, tá? É projetar cada face do poliedro em um plano diferente, ok? Tranquilo? Então a gente vai continuar, tá? Falando, aproveitando que eu falei que essa figura aqui é um poliedro, a gente vai começar a entrar sobre poliedros, ok? Vamos lá, pessoal, olha só. Vamos estudar o primeiro sólido geométrico dessa semana, tá? Que são os poliedros, tá? O que é o poliedro? Na realidade, ele é um sólido, ok? Onde cada face, cada parte desse sólido, ele é formado por um polígono. Seja um retângulo, seja um triângulo, seja um trapézio, quadrado, não importa, tá? Cada face, beleza? É um polígono, ok? Só que temos alguns elementos, por exemplo, agora o lado, né, de qualquer polígono, a gente não chama de lado, a gente chama de aresta, ok? O ponto de encontro dos lados, né, não mudou, é o vértice. E o que são as faces, tá? São as figuras que formam, tá, exatamente esse sólido, ok? Tá? São as figurinhas, ok? Exatamente disso. Só que os poliedros, eles são divididos em convexos e não convexos, tá? Então, por exemplo, quando é que eu sei que um poliedro ele é convexo? Pô, simplesão. Vou ligar esses dois pontos, ok? Quando você liga esses dois pontos aqui, se essa reta permanece no interior do sólido, na parte de dentro, ele é convexo. Agora, quando é que ele não vai ser não convexo? Pô, vou querer ligar esse ponto com esse aqui dentro. Se você notar, parte dessa reta vai passar pela parte externa da figura, tá? Então, se parte por essa parte externa, sai da figura, cara, aí ela não convexa, tá? Só que tem uma relação que nós chamamos de relação de Euler, que serve para os dois tipos de poliedro, tá? Que é para a gente exatamente calcular quantas arestas tem um poliedro, quantas faces e quantos vértices, tá? Isso aqui só é a nossa relação de Euler, tá bom? Seguinte, nós temos, tá, poliedros, que são poliedros de Platão, ok? Onde o número de faces, tá? Na realidade, todas as faces têm a mesma quantidade de arestas, tá? Quando, na realidade, também em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas, ok? O que isso que eu quero dizer? Que que eu estou usando a mesma figura, tá? É uma mesma figura, um mesmo polígono que eu estou utilizando para formar esse sólido. Então todo ele vai ser formado ou por um pentágono, ou ele todo vai ser formado por um quadrado, ok? Ou ele todo vai ser formado por retângulo. Ele não vai ser variado entre figuras, como aqui, olha. Aqui ele é formado por triângulos, ok? E retângulos. Não. O poliedro de Platão, ele é um poliedro que ele é formado por um único polígono, ok? E esse polígono ele é distribuído em todas as faces e ele se forma num sólido, tá? E o interessante é que quando nós utilizamos polígonos regulares, nós chamamos esses poliedros de regulares. O cubo é um exemplo, tá? O cubo ele é formado onde todas as suas faces são quadradas, né? É um polígono, é um quadrado, e o quadrado é um polígono regular. Então nós falamos que esses poliedros são regulares, ok? Qual é o detalhe, galera? Tá? Na realidade, é que todos esses poliedros, tá, satisfazem a relação de Euler, ou seja, eu consigo encontrar a quantidade de vértices, ou de faces, ou de arestas, ok? Uma pergunta que pode surgir, professor, esse 2 aqui é fixo? É, ok?
Tranquilo, tá? E tem uma coisa, pessoal, também tem a soma, né? Aproveitar, tem essa formulazinha, tá? Que na realidade ele é a soma dos ângulos da face, ok? Então, por exemplo, se ele está te dando a quantidade de vértices e pede, qual é a soma dos ângulos desse poliedro, da face desse poliedro, não importa. Se ele está te dando vértice, vai substituir aqui, tá bom? Simples. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês agora, ok? Trabalhando essas duas formulazinhas, beleza? Vamos lá, pessoal. 2 exemplos para a gente terminar a nossa aula, beleza? O primeiro exemplo está falando que ele está querendo saber qual é o número de vértices de um poliedro que tem 8 faces triangulares e 4 faces quadradas, ok? Ou seja, ele quer saber qual é a quantidade de vértices, beleza? Você sabe que pela relação de Euler, né, V mais F é igual a A mais 2, ok? Então, se ele quer saber o vértice, né, eu sei a quantidade de faces, mas eu não sei a quantidade de arestas. Eu falo que eu sei a quantidade de faces porque eu tenho um total de faces 8 triangulares mais 4 faces quadrangulares, eu tenho um total de 12 faces, ok? Falta achar a quantidade de arestas, na qual isso aqui é muito fácil, galera. Presta atenção. 2A, eu vou explicar o porquê do 2, tá? Para eu saber a quantidade de arestas, é simples. Eu pego a quantidade de faces, por exemplo, são 8 faces triangulares. E o triângulo tem quantos lados? Quantas arestas? 3. Então, 8 vezes 3. Mas, eu sei que eu também tenho 4 faces quadrangulares. E um quadrado tem 4 lados, ok? Então, ó, 2A, 3 vezes 8, isso aqui vai dar 24, mais 16, logo 2A vai dar 40, ok? Se você somar isso aí. Só que por que eu tenho esse 2 aqui, pessoal? Porque numa mesma figura eu vou estar contando o lado 2 vezes. Olha somente esse exemplo aqui. Se você tiver uma bolinha, né, de futebol, para os meninos, você vai ver o seguinte, olha só. Esse lado aqui, ok? Você vai estar contando ele 2 vezes. Por quê? Porque ele pertence a essa face aqui do seu poliedro e também pertence a essa. A mesma coisa é esse aqui, ó. Essa partezinha, essa aresta, você vai contar 2 vezes ela. Porque ela pertence tanto a essa face quanto a essa aqui. Então, chega aqui no final, o ideal é a gente pegar e dividir por 2, que vai dar 20. Entendeu? Aí eu sei a quantidade realmente absoluta de arestas. Agora que eu fiz isso, eu jogo na fórmula de Euler, tá? O que a fórmula de Euler ele me fala? V mais F é igual a A mais 2. Então você vai vir aqui, ó. V mais o F, que é 12, que é só o total de faces, que eu somei, 8 mais 4, igual a quantidade de arestas mais 2. Ok? Logo, V vai ser igual, 20 mais 2, 22. Passo o 12 para o lado de cá, fica negativo. Logo, 22 menos 12 vai dar 10. Ou seja, ele vai ter 10 vértices. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Olha só, esse segundo exemplo aqui, tá? Ele quer saber qual é o número de arestas de um poliedro, ok? Quando ele me fala que a soma dos ângulos da face desse poliedro regular, ok? É um poliedro regular, tá? Ele quer que você calcule o número de vértices, o número de arestas, perdão, tá? Sendo que, né, nesse caso, tá? Nesse caso, tem como a gente descobrir o número de vértices. Por quê? Tem uma fórmula, né, que eu utilizo
quando eu quero saber a soma dos ângulos da face de qualquer poliedro, tá? Que é essa fórmula aqui. Ele já me deu a soma, que é 1440 graus. Vai ser igual a V menos 2 vezes 360 graus. Você pode fazer o seguinte, passa esse cara logo para cá dividindo. 1440 graus dividido por 360 graus. Isso aqui vai ser igual a V menos 2, ok? Logo, isso daí, se você dividir, vai dar na realidade se eu não me engano 4, ok? Vai ser igual a V menos 2. Passo menos 2 para cá. V vai ser igual a 4 mais 2. Logo, a quantidade de vértices vai ser 6. Ok? Sabendo disso, pessoal, se você olhar aí, tá? Na página 8 da apostila 2 do módulo 1, ok? Você vai ver que o único poliedro regular que tem exatamente 6 vértices, tá? Que tem exatamente 6 vértices, é o nosso octaedro, tá? E se você olhar aí na tabela, o octaedro, ele tem exatamente 12 arestas, 12 ladinhos, ok? Só uma coisa, galera, isso aqui é muito difícil cair no vestibular, tá? O que é mais importante vocês dominarem e treinarem as atividades, tá? É referente aos exercícios sobre isso aqui. É muito mais importante. Belezinha, galera? Foi um prazer estar com todos vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre a matéria, querem fazer alguma pergunta, obviamente, sobre algum exemplo ou exercício, cara, me chama no WhatsApp e a gente tá junto nessa pra gente tirar dúvida, beleza? Galerinha, um abraço. Fica com Deus, beleza? Amo vocês e estou com saudade. Belezinha? Tamo junto e dá-lhe Mengão.